Você sabe quem foi o bigode mais importante da história mexicana? Não foi o seu Madruga. Vamos falar do principal nome da Revolução Mexicana, Emiliano Zapata Salazar. Se você quer saber quem foi ele e o que ele fez, fica com a gente aqui no canal Pé de Limão que nós vamos te explicar. Emiliano Zapata nasceu em 1879 numa família de pequenos fazendeiros, no esquecido estado de Morelos. Ele cresceu vendo o ditador Porfírio Dias fazendo o que todo ditador faz, governando para as elites e afundando a população na miséria. Criado no meio rural, ele seguiu a profissão de tratador de cavalos e ali viu vários dos seus vizinhos se endividando e perdendo suas terras para latifundiários. Isso quando elas não eram roubadas, como acontecia muito com as comunidades indígenas. Por isso, ele sempre esteve ligado às lutas dos camponeses e aos 30 anos foi eleito chefe de sua comuna. Lutou muito pela redistribuição das terras através dos meios legais, mas a corrupção da ditadura que apoiava os grandes fazendeiros e a violência deles contra os trabalhadores rurais fez com que Zapata fosse para um caminho mais radical. Grandes fazendeiros matando pessoas, queimando a propriedade de pequenos camponeses que têm a terra por direito e o governo deixando a boiada passar. Nossa, eu acho que eu já vi uma história dessa em algum lugar. E passando a boiada, mudando todo o regramento. Pois bem, para garantir que as terras fossem devolvidas para seus donos, Zapata cria um exército e compra uma briga maior ainda contra a ditadura. O movimento zapatista surge aí e ganha apoio dos mais pobres e principalmente dos indígenas. Em 1910, são realizadas eleições no México. Mesmo com um adversário forte, o liberal Francisco Madero, todo mundo já estava esperando que Porfírio Dias fosse de novo manipular as eleições e ficar por mais 6 anos no cargo. E não deu outra. Ele exilou seu adversário e ganhou a eleição sozinho. Mas ele não contava que Madero tinha feito alianças com diversos grupos em todo o México, incluindo Zapata, e prometeu aos zapatistas a sonhada reforma agrária e terras produtivas para os camponeses. Por conta disso, todos reúnem seus exércitos e dão início à Revolução Mexicana. A luta contra a ditadura dá certo e já em 1911, Porfírio Dias renuncia ao cargo e novas eleições são feitas. Agora sim, Francisco Madero é eleito presidente. Parecia que a democracia finalmente tinha chegado ao México. Pois bem, só parecia. Afinal, para sustentar o poder, Madero fez acordos com a elite mexicana e passou a perseguir os zapatistas, que eram os únicos a lutar pela terra e pelos povos indígenas. Mesmo assim, os zapatistas resistiram à repressão do governo e lançaram um manifesto chamado Plano de Aya, com todas as suas reivindicações e chamando o povo para a luta sob o tema Terra e Liberdade. Vendo que Madero não ia conseguir eliminar os zapatistas, a elite mexicana apoia o seu assassinato e também o golpe de estado feito pelo exército em 1914. Cá entre nós, né? Elite é elite em qualquer lugar. Não é só na nossa história brasileira que rico apoia golpe militar. Mas lá, todo mundo que tinha lutado contra o ditador Dias se reúne novamente para derrubar os militares. E conseguem rapidamente. São as forças de Zapata e de um outro sujeito que ocupam a capital e retomam o país para o povo. Esse outro rapaz se chamava Francisco Pancho Villa, guerrilheiro que lutava por melhorias para a população pobre lá no norte do México. Zapata e Pancho Villa conseguem apoio também dos sindicatos da cidade, formando uma aliança promissora para o povo mexicano. O ano de 1915 começa repleto de esperança, com diversas medidas sendo tomadas. A reforma no campo e na cidade começam a ser discutidas, mas essa união não era bem vista por outros grupos, que achavam que a luta pela terra era algo atrasado. E novamente,
tinha ali o dedo dos grandes fazendeiros e da elite. Assim, Zapata e Pancho Villa se tornam alvos e precisam se separar. Villa volta para o norte e Zapata para o sul. Os anos seguintes são de luta e resistência. Os zapatistas lutaram com todas as forças para garantir as conquistas que já tinham alcançado em Morelos, lá na sua terra natal. E por muito tempo conseguiram. O povo estava com eles. Só que em 1919, Zapata recebe um convite de aliança com um general que dizia ser simpatizante da causa camponesa. Mas na verdade, esse encontro era apenas uma emboscada. Emiliano Zapata é assassinado em 10 de abril de 1919, colocando um ponto final na vida de um dos maiores revolucionários da história, que foi leal às suas palavras quando disse: "É melhor morrer de pé do que viver de joelhos". Por mais que seu exército de libertação do sul tivesse acabado, a luta de Zapata nunca foi derrotada. Alguns anos depois, as reformas do Plano de Haia foram implementadas e, com elas, diversas outras conquistas para o povo mexicano. Ainda hoje, o espírito de luta de Zapata vive e seu exército da libertação agora é nacional. Desde 1994, os camponeses indígenas do estado de Chiapas lutam contra o conservadorismo e as políticas neoliberais em favor da terra, da justiça social e da liberdade, garantindo assim com que a luta de Zapata não tenha sido em vão e seja presente até hoje no México. Esse foi mais um vídeo do canal Pé de Limão, um projeto independente que se organiza para fazer de azedos limões limonadas históricas. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve para fazer parte dessa revolução digital e ajudar quem voluntariamente faz do conhecimento um bem coletivo. Até a próxima!